Como começar a investir do jeito certo? Se você tem essa dúvida, que tal falarmos um pouco a respeito no vídeo de hoje? Se você procura uma forma correta ou se você tem esse tipo de dúvida, no vídeo de hoje eu vou falar a minha real opinião a respeito desse assunto. Um assunto que gera muita discussão, principalmente na internet, se existe ou não, ou se a opinião de alguém a respeito é diferente ou não. Nós vamos falar um pouco a respeito no vídeo de hoje. Então, se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, te convido a se inscrever consequentemente, me acompanhar por aqui, deixar o seu gostei nesse vídeo, pois já vai estar me ajudando bastante e divulgando para mais pessoas que, assim como você que estiver me vendo, querem aprender um pouco mais a respeito de finanças, de dinheiro e diversos outros assuntos que podem ser, consequentemente, do seu interesse. Beleza? E vamos falar um pouco hoje sobre como começar a investir do jeito certo. Às vezes nós ficamos aí tão aficionados e pensando, nos resultados no futuro a respeito de finanças, de como pôr o dinheiro para trabalhar, que esquecemos muitas vezes do básico, do simples, para se começar a investir. O que eu acho mais importante, tá? Eu vou falar aqui ao longo desse vídeo muitas vezes a minha própria opinião a respeito. O que eu imagino sendo muito importante para quem quer começar a investir? Primeira coisa, se organizar financeiramente. O ponto inicial de qualquer coisa que seja relacionada a dinheiro é ter principalmente uma boa noção de como estão as suas condições, principalmente financeiras. Ah, então para poder investir eu preciso ganhar muito, eu preciso ter muito dinheiro sobrando? Não, a resposta é não. Com R$1 você consegue investir o seu dinheiro. A questão é onde eu vou investir o meu dinheiro e qual objetivo eu tenho ao investir esse dinheiro. Eu vou guardar R$1, qual que é o meu objetivo ao guardar R$1? Eu tenho algum tipo de objetivo? Até onde esse objetivo eu desejo realizá-lo, Qual que é o prazo desse objetivo? Porque ao ter essa noção e a resposta para esses dois questionamentos, do tempo e de quanto, eu posso definir um plano para poder começar a investir. Hoje no mercado financeiro nós temos uma gama muito gigantesca, muito extensa de produtos financeiros, produtos de renda fixa, renda variável. Temos dentro da renda variável, por exemplo, ações de empresas, fundos imobiliários. Nas renda fixa nós temos os CDBs, temos a própria poupança, LCI, LCAs, CRI, CRAs e diversos outros produtos financeiros. E qualquer coisa mais importante que eu preciso entender é sobre a reserva de emergência, outra coisa que é essencial. Uma reserva de emergência basicamente é se preparar para um imprevisto. Se eu estou, por exemplo, visando longo prazo, que é o que mais viabiliza investir no mercado financeiro, é a visão do médio e longo prazo, eu preciso me preparar. Na minha opinião, Se você discorda, deixe aí nos comentários. Mas será se pense aí no seu cenário hoje atual. Valeria a pena você guardar R$10 hoje, eu digo hoje, não agora, para daqui a 3 dias você precisar resgatar esses R$10? Consequentemente não vale nem o trabalho e o esforço. Por isso que é muito importante que você saiba o quanto você pode guardar e investir, em qual prazo você deseja, por exemplo, possivelmente resgatar esse dinheiro. Se eu quero, por exemplo, investir por curto prazo, eu não quero ter nenhum tipo de risco, não quero me expor a nada. Para onde eu vou? Eu vou para a renda fixa. Porque, como o próprio nome pressupõe, renda fixa, basicamente, o meu dinheiro vai sempre render. O seu rendimento pode variar? Pode. Porque é uma renda fixa, porém com uma oscilação de rendimento variável. O seu dinheiro nunca em renda fixa, Existe, claro, casos em exceções aí, por exemplo, que pode acontecer do seu dinheiro oscilar um pouco, mas dificilmente isso vai acontecer, o seu dinheiro simplesmente vai só aumentando juros pós juros. A renda fixa basicamente se trata disso. E há garantias sobre proteção principalmente do FGC e, claro, garantias reais dependendo do título de investimento que você tenha também investido. Um exemplo mais simples para se montar uma reserva de emergência é um CDB que rende pelo menos 100% do CDI. Em média hoje, investir em um CDB com 100% do CDI significa ter uma rentabilidade de mais ou menos 10,4% ao ano. Sem contar que vai ter nenhum tipo de risco, O risco que você pode ter já vai ter a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, sobre isso. Então você vai estar protegido. Para quem quer começar a investir, o primeiro passo é entender principalmente sobre os investimentos, pelo menos um resumo de qual investimento se adapta ao que eu desejo.
Se eu estou falando de segurança de curto prazo, consequentemente a renda fixa vai me atender. Se eu estou pensando, por exemplo, no médio prazo, ou até mesmo no longo prazo, eu posso ter produtos que vão atender a minha necessidade até mesmo na renda fixa. Seja ele um investimento pré-fixado, onde eu já sei quanto vai render o meu dinheiro. Um exemplo, né? Um CDB que rende uma taxa pré-fixada de 10% ao ano. Então, até o prazo do vencimento, vai render sempre 10% ao ano. Agora, se eu tenho um CDB que rende ali, por exemplo, o IPCA, que é a nossa inflação, mais uma outra rentabilidade, ou pode ser, por exemplo, o próprio CDI, eu estou falando de uma taxa pós-fixada. Essas taxas de juros oscilam com o tempo, tanto para cima quanto para baixo, e isso muda o rendimento, né, das minhas aplicações financeiras. Por isso que tem essa questão de títulos pré-fixados e títulos pós-fixados. Se eu quero me proteger e priorizar, me proteger da inflação, eu vou investir em títulos que estão atrelados ao IPCA, mais, por exemplo, 5% ao ano, como é o caso do Tesouro Selic, ou mesmo um Tesouro IPCA+, que é um exemplo bom disso aí. Você consegue investir com algo ali próximo a R$50, a uma fração desse título. Então você tem essa opção de proteger o seu dinheiro da inflação. Com o passar do tempo, você pode começar a mudar os seus planos. O primeiro ponto é, eu estou priorizando a segurança ou estou priorizando a minha reserva de emergência? Eu estou falando sobre a minha visão de como começar a investir da forma mais correta, né? A forma que dá certo, pelo menos particularmente é que dá certo na minha percepção sobre o mercado financeiro. Eu preciso simplesmente já começar investindo em ações de empresas, colocando meu dinheiro a uma exposição bem alta em relação à perca de patrimônio? Não, né? Porque um exemplo do que você poderia fazer e cometer um equívoco: comprar ação de uma empresa totalmente especulativa, comprar ela a um preço e consequentemente com o passar do tempo o preço dessa ação, ao invés de valorizar, desvalorizar. E você não tem nenhum controle sobre isso. Você pode fazer a venda consequentemente dessas ações, mas o seu preço vai ser abaixo daquilo que você comprou, ou seja, prejuízo. Você não vai ter como recuperar isso no curto prazo, em um mês, por exemplo, até porque ações de empresa podem oscilar bastante. Em um ano, consequentemente, oscilam bastante. No longo prazo, muitas vezes, o preço sofre uma correção positiva e você ganha muito dinheiro também dessa forma. Da mesma proporção que você pode comprar algo a R$5 hoje, por exemplo, comprou uma ação de uma empresa que custa R$5. Daqui a 3 anos essa ação pode ter se transformado em uma ação com preço de R$10, né? E aí, consequentemente, você teve uma boa valorização ali em relação ao que você comprou. Também, consequentemente, pode acontecer de você comprar essa ação a R$5 e, consequentemente, seu preço cair para R$1,50 e você ficou com prejuízo, né? Durante 5 anos você mantém o prejuízo o tempo todo. Seu patrimônio praticamente decresceu, não aumentou, não cresceu de forma alguma. Não houve aumento patrimonial. Por isso que é muito interessante que você pense nessa possibilidade. O mercado financeiro ele é dividido em diversas partes, né? A renda variável é basicamente aquela fração do seu patrimônio que vai te expor a mais risco. E também, consequentemente, pode te expor a uma maior rentabilidade, um maior retorno, um maior aumento patrimonial. Na renda fixa, eu priorizo a segurança e o meu dinheiro rendendo, sofrendo correção da inflação, de uma taxa de juros um pouco mais alta, como por exemplo taxa Selic, o próprio CDI, que é uma taxa também que rende ali bem próximo da taxa Selic. As duas taxas geralmente andam lado a lado. O jeito certo de se investir, na minha percepção, basicamente seria começar pelo simples, pelo feijão com arroz. Isso serve para qualquer pessoa, independente dela ganhar muito ou pouco, né? Em um CDB você consegue investir a partir de R$1. Então eu faço o quê? Penso primeiro na minha segurança. Já fiz aquilo que nós chamamos de reserva de emergência, agora eu vou dar os próximos passos, né? O quão longe está o horizonte a respeito do que eu desejo realizar com o meu dinheiro. Eu só estou investindo simplesmente por investir, por distração, ou eu tenho algum objetivo? Geralmente quando se tem um objetivo fica mais claras as coisas, né? Porque se eu tenho um objetivo eu sei qual caminho eu vou buscar tomar para que ele aconteça lá no prazo que eu especifiquei. Se eu não tenho nenhum tipo de objetivo, eu simplesmente vou estar tirando para qualquer lado. Aí muitas vezes eu invisto em uma ação de uma empresa que eu nem sei se ela é boa ou não. Eu compro fundos imobiliários que perdem valor durante o ano e não traz um retorno pelo menos igual a uma inflação, por exemplo. Isso são escolhas ruins, mas vale a pena você se atentar a esses detalhes. Então,
De acordo com o que eu desejo, com o meu planejamento, com aquilo que eu quero para o futuro, eu vou mudando a minha estratégia. Comece pelo básico, renda fixa. Produtos que rendam acima da poupança, por exemplo. A poupança hoje não viabiliza tantas coisas, então eu vou procurar títulos de investimento que tenham uma rentabilidade próxima, né, ou que superem a inflação, por exemplo. E depois eu vou começar a pensar se eu estou investindo, depois que eu montei a minha reserva, para o longo prazo. Aí sim eu vou começar a comprar cotas de fundos imobiliários que pagam rendimentos mensalmente, são isentos de impostos e pode sim se desvalorizar consequentemente ou se valorizar com o tempo. É tomar cuidado e buscar boas opções para se investir. O principal motivo de nós fracassarmos na hora de investir o nosso dinheiro, e muitos de nós já fracassamos, né? Eu já fiz isso em algum momento, acredito que outras pessoas já cometeram esse erro, é simplesmente olhar só para os números, né? Olhar só para o curto prazo e principalmente olhar para a rentabilidade que aquele possível investimento pode trazer e não analisar os fatos como um todo. Por isso que é muito importante que você leve isso em consideração também. O jeito de investir certo, ideal, o modelo, não existe. Existem fórmulas e muitos criadores de conteúdo falam a respeito que deram certos em outra época, em outro momento, para outros investidores. Isso pode ser garantia de que usar isso para hoje, para o momento, dê certo? Pode ser que não. Eu imagino dessa forma. Eu imagino que seria sim interessante você aprender sobre métodos de analisar, por exemplo, um ativo, de analisar uma ação de uma empresa, de analisar um fundo imobiliário e buscar tomar as próprias decisões, né? Acho que quanto mais independente nós somos de opiniões externas a respeito do que fazer, de como controlar o nosso patrimônio, melhor. Não, eu nunca gostei e jamais vou defender o pressuposto de que precisamos estar dependente o tempo todo da opinião de terceiros para isso. Eu gosto de buscar ser independente nesse aspecto e aconselho, né, a quem concorde comigo consequentemente, se não concorda ao respeito, que busque também fazer a mesma coisa. É um caminho, é um passo dado de cada vez, eu diria, a jornada de quem gosta de investir o seu dinheiro, quem planeja investir o seu dinheiro, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até qualquer momento.